No final das contas, leite e mel, será que faz bem? Será que faz mal? Será que são vilões? São mocinhos? Será que são inflamatórios? Será que estimulam diabetes? No final das contas, e aí? O que você acha disso? Eu vou trazer nesse vídeo a minha reflexão sobre esse assunto ao longo desses últimos 20 anos, minhas experiências e os meus estudos. Então, lá em 2006, eu basicamente parei de consumir mel ou reduzi drasticamente o meu consumo de mel, porque eu tinha começado a treinar e aí com o treino, quando eu comecei a treinar, eu comecei a preocupar um pouco mais com a minha alimentação e preocupado com a alimentação para poder, com fins estéticos e de saúde, naquele momento, o que eu enxergava, o que eu tinha consumido de informação até então, era que o mel era como se fosse um açúcar. E da mesma forma como a gente evita o açúcar, a gente evita o mel. Seria equiparados, açúcar e mel. E assim como o açúcar faz mal, o mel também faz mal, a gente não deveria comer mel. Então eu não comia mel, ou comia mel bem pouco, bem raramente, em quantidades bem pequenas. E aí lá para 2012, quando eu comecei a ter uma vertente mais ancestral de alimentação, mais natural, e aí dentro dessa vertente mais natural, ancestral, etc., a gente tem várias, né, vertentes ali dentro, né, dessa linha de raciocínio de alimentação. E uma delas, que inclusive é muito repetida até hoje em dia, fala que o leite faz mal, o leite é inflamatório, porque o leite é um alimento feito para bebês, que o adulto não é para beber leite, que nenhuma espécie adulta, nenhum mamífero adulto bebe leite, só o ser humano, e que o leite faz mal, e que o leite é inflamatório. E naquela época eu também parei de beber leite. Porém, ao longo, né, eu gosto muito de estudar sobre nutrição, pensar, ver a história das coisas, a história aí, tribos ancestrais, e estudar sobre o tema, e com o tempo eu fui percebendo que, na verdade, talvez não fosse bem assim. E até que um dia eu vi um estudo que comparava uma meta-análise de estudos, e aí pegava vários estudos que alguns falavam que o leite era inflamatório, outros falavam que o leite era anti-inflamatório, outros falavam que era nem inflamatório nem anti-inflamatório, e no final das contas tinham mais evidências para que o leite fosse ou 0 a 0 ou até anti-inflamatório do que evidências falando que ele fosse inflamatório. Em tese, ele seria inflamatório para pessoas que já têm algum tipo de problema com leite, né? Com lactose, com a proteína do leite, enfim, com a caseína. Para que essas pessoas que já tinham um certo tipo de problema, de fato, ele seria inflamatório. Mas pessoas que não tinham nenhum problema com leite, até então, a maioria robusta dos artigos iam falar que ele ou não é inflamatório ou ele é até anti-inflamatório, de acordo com as medidas lá. E eu lembro que nessa época, em 2012, quando eu parei de beber leite, a minha esposa falou assim, não, eu não vou parar de beber leite não, eu gosto de leite, eu amo leite, para mim não faz sentido essas coisas que você está falando, que eu repeti esse argumento na época, né? Ah, o ser humano é o único mamífero adulto que bebe leite, etc. E aí depois, quando eu comecei a ver esse outro lado, estudar mais e aprender mais sobre o tema, tá vendo aí, ó, você nesse seu radicalismo, você pode beber leite. Eu tô aqui bebendo leite até hoje. E então ali por volta talvez ali de mais ou menos 2020, eu comecei a consumir leite mais constantemente e continuando ali os estudos, né? Eu em 2024 mais ou menos fui entender que o mel não era simplesmente um mero açúcar. E aí eu também comecei a aumentar o meu consumo de mel. E quando a gente começa a estudar mais a história, a ver o comportamento dessas tribos ancestrais, por exemplo, a gente percebe que leite e mel são alimentos extremamente valorizados. Extremamente valorizados. E se assim, a nossa ancestralidade valorizava tanto esses alimentos, por que será que é, a gente descartou eles dessa maneira? Eu tenho uma teoria, eu vou apresentar ela aqui ao final desse vídeo, mas vamos lá, quais seriam então os potenciais benefícios do leite? O primeiro é o anabolismo. Uma criança precisa ganhar peso muito rápido, né? Os mamíferos no modo geral. E o leite ele tem fatores, além da nutrição em si, que vão estimular o anabolismo. Então, para quem quer
crescer músculo, para quem quer ficar mais forte, quer ficar maior, o leite é um excelente aliado, justamente porque ele tem esse potencial de anabolismo. Ele tem ali até inclusive o IGF-1, que em doses elevadas pode ser considerado até doping, né? Mas se você está bebendo leite normal, você não vai ter nada de uma dose anormal de IGF-1. Então, o primeiro ponto seria isso, um potencial de anabolismo, de construção muscular muito grande. Inclusive, antes da existência de whey protein, os atletas que existiam ali antes, né, na era do fisiculturismo ali, de fato natural, sem suplementos, sem hormônios, eles bebiam muito leite, eles construíam muitos dos seus físicos na base de leite. Então, é o primeiro ponto que eu queria trazer. O segundo ponto é a questão da nutrição e metabolismo. A gente já sabe que o leite é um alimento muito completo, é lógico. A gente vai entender que tipo de leite que eu estou falando aqui daqui a pouco. Mas o leite mesmo, é um alimento muito completo, rico em vitaminas, A, D, E, K. O leite, a gordura do leite, principalmente da vaca alimentada com pasto de crescimento rápido, ela tem uma vitamina que é a vitamina K2, que depois foi se descobrir que ela era muito importante. Inclusive o Weston Price, que foi uma das pessoas que estudou aí tribos ancestrais, ele percebeu que muitas dessas tribos ancestrais não escovavam dente, não escovavam dente, né? Não tinham os hábitos modernos que a grande cidade tinha, mas mesmo assim eles não tinham cáries, mesmo sem escovar dente, eles não tinham cáries e eles tinham os dentes perfeitos. E a gente pega as fotografias quando a gente vai ver o trabalho de Weston Price, e a gente vai ver aquele povo ancestral, né? Nessas tribos que ainda não tinham sido, entre aspas, contaminadas pela cultura moderna. E a gente vai ver ali que eles tinham a dentição toda perfeita, e crânios grandes, e o maxilar grande, que cabia todos os dentes, cabia siso, cabia tudo, sem cavalar. E ela fala assim, genética. E aí, nos estudos de Weston Price, a gente pega ali indivíduos daquelas comunidades ali que às vezes o irmão conseguiu ir para uma cidade moderna e tal, e viveu numa cidade mais moderna, indivíduos daquelas tribos, e os que foram para a modernização tinham os dentes encavalados, tortos, maxila pequena, cabeça menor. Então, o que mostrava que, de fato, alguma coisa que os ancestrais estavam fazendo de maneira instintiva e natural estava dando certo, e alguma coisa feita de maneira moderna não estava dando tão certo assim. E aí lá ele percebeu que tinha o que ele chamou de fator X, que inclusive esse fator X era que tratava ali a questão das cáries, e ele depois, quando ele voltou, ele era um dentista, quando ele voltou, ele tratou muitas cáries usando esse fator X, que depois fosse descobrir que tinha a ver com essa vitamina K2. E essa vitamina K2, ela está presente principalmente na gordura dos animais que comem grama de crescimento rápido. E aí vai ter uma explicação lá mais complexa para isso, mas então vacas alimentadas a pasto, o leite delas vai ser rico nessa gordura que está rico com essa vitamina K2. A manteiga feita com essa vitamina, com esse tipo de leite vai ser muito benéfico também. Então o leite, ele vai trazer muita nutrição para o nosso corpo, porque a gordura do leite vai ser boa, a proteína do leite vai ser boa, e vai estar ali cheio de vitaminas, minerais, etc. Tem estudos que mostram que a melhor bebida pós-treino que mais hidrata não é água, não é isotônico, é o leite. O leite hidrata mais até que o isotônico em uma atividade extenuante, justamente pela questão dos sais minerais também. Então o leite, ele tem essa questão de nutrição. E o mel, a gente já sabe que o mel não é simplesmente mel. O mel é um alimento que dura aí milênios. Já acharam aí mel de milênios totalmente conservado e próprio para o consumo humano. O mel, daqui a pouco eu vou falar que tipo de mel que eu estou falando também, não é qualquer mel, igual também não é qualquer leite. Mas o mel, ele também tem enzimas ali, enzimas vivas, que não tornam o mel um simples carboidrato simples, um simples açúcar. Pera aí, desculpa aí, deixa eu tentar beber uma água, deu uma coceira aqui na garganta. Então, o mel tem essas outras questões, e já tem fisiologistas que falam que, inclusive, uma das maneiras da gente acelerar o nosso metabolismo é oferecendo
frutose natural para o nosso corpo, ou seja, frutas e mel, sinalizando para o nosso corpo abundância. E à medida que a gente sinaliza abundância para o nosso corpo entende que nós podemos acelerar o nosso metabolismo, porque não estamos mais no momento de escassez, estamos no momento de abundância. E quando que acontece esse momento de abundância? De um ponto de vista ancestral, por exemplo, quando tinha ali, né, muitas frutas ali numa árvore, que a gente para pensar, não sei se você já teve a oportunidade, mas geralmente, por exemplo, uma manga, fica lá sem manga. Chega a época de manga, você não consegue comer o tanto de manga que dá naquele pé. Uma família inteira, às vezes, não consegue comer o tanto de manga que dá num pé. Então, é o mais natural a gente comer muito de uma fruta quando está na estação daquela fruta. E com isso a gente, em tese, sinaliza para o nosso corpo a abundância, que a gente não está no momento de escassez, mas agora a gente está no momento que momento que a gente pode acelerar o nosso metabolismo sem nos preocupar, porque estamos tendo uma abundância. E observa-se que o consumo regular de frutas e mel sinaliza isso para o nosso corpo. É diferente da gente comer um açúcar simples de mesa qualquer. O açúcar simples de mesa, ele vai ter muitos problemas, vai inflamar nosso corpo, não vai sinalizar isso. Mas o mel e as frutas, daqui a pouco também a gente vai entender por que ele sinaliza isso para o nosso corpo. Terceiro ponto, o sono. O leite é um excelente alimento para o sono, porque o leite ele é composto, a proteína do leite ele é composta por whey e caseína. Então ele tem uma proteína que vai dar ali uma rápida absorção, que é o whey, que é em torno de 20% do leite, e ele vai ter uma proteína de lenta absorção. Então quando a gente está pensando em anabolismo, por exemplo, o leite tomado ali antes de dormir, ele tem ali um suporte de aminoácidos que ele vai ficar soltando na sua corrente sanguínea ao longo de um longo período. Muito bom, por exemplo, para o período noturno. E o mel, tem estudos que mostram que consumir o mel antes de dormir, ele ajuda na indução do sono. Então, já deve ter percebido assim, tomar um leitinho quente antes de dormir, tomar um leite antes de dormir, também ajuda no sono. Um leite com mel vai potencializar o seu sono, vai te ajudar a pegar no sono mais rápido. E quando eu começo a pensar sobre tudo isso, eu penso, o leite com mel é bom para o anabolismo. O leite com mel é bom para o crescimento, é bom para a força, é bom para a nutrição, é bom para poder te descansar. Eu não consigo não fazer um paralelo com a história do povo de Deus, que saiu da terra do Egito, saiu da escravidão do faraó, atravessou o Mar Vermelho e foi guiado por Deus até a terra prometida, a terra que mana leite e mel. E quando eu começo a pensar em todos esses benefícios do leite e mel, eu fico pensando, me questionando, será que a gente também pode fazer uma inferência que na terra que mana leite e mel, o povo ia dormir melhor? O povo ia crescer? O povo ia ficar maior e mais forte? Assim como o leite e mel pode nos proporcionar tudo isso? E aí vai vir uma grande questão, que foi a questão que eu te falei aqui, há 20 anos atrás parei de beber mel, depois de consumir mel, de consumir leite, e que muitas pessoas vão questionar, mas o leite não é inflamatório? O leite não faz mal? O mel não vai disparar aqui minha insulina, minha glicose? E aqui a gente entra num ponto muito importante. Existem duas categorias de leite e mel. A gente tem os alimentos e a gente tem os produtos alimentícios. Os alimentos, eu gosto de falar que os alimentos são aqueles que foram feitos por Deus. Deus que nos criou, que conhece toda a nossa engenharia, toda a nossa biologia, ele colocou nos alimentos aquilo que é necessário para a nossa correta nutrição. Então Deus, ele conhece muito mais do que esses nutrientes, talvez que eu falei aqui. Ele vai conhecer os micronutrientes, os nanonutrientes, ele vai conhecer os nutrientes que nós nem conseguimos enxergar, talvez. Ele vai não só conhecer esses nutrientes, mas vai colocar eles de forma que eles vão trabalhar de maneira sinérgica para nos nutrir até o íntimo da nossa célula. Até o íntimo lá da nossa célula, que a gente às vezes não consegue nem compreender, observar, estudar ainda. Deus já colocou tudo isso dentro dos alimentos que foi feito para o homem, para nos nutrir desta maneira. Então o leite e o mel natural, feitos por Deus, eles têm esse poder dessa nutrição nesse nível, que a gente às vezes não consegue nem pensar, não consegue ainda nem estudar. A gente não tem nem ferramenta às vezes para conseguir entender e compreender e observar tudo isso que potencialmente tem nos alimentos naturais.
E qual que é outra classe de alimentos? Que não é alimentos, são os produtos alimentícios, que eu gosto de falar, que um alimento é uma coisa, produto alimentício é outra. Produto alimentício são os alimentos que foram modificados pelo homem a fim de quê? A fim de ganhar maior prazo de validade, a fim de ganhar escalabilidade, a fim de ganhar mais sabor, não necessariamente mais nutrição, mas mais sabor, a fim principalmente da principal coisa é o lucro. Tudo isso, no final das contas, visa o quê? Visa um lucro, visa a compra em recorrência, visa o sabor ficar mais palatável, para você poder comprar mais e mais vezes, e você ter mais escala, conseguir vender para mais pessoas, o produto não vai perder, não vai apodrecer, porque assim você consegue apurar muito mais lucro. Só que o problema é que quando a mente humana corrompida, visando apenas o lucro, começa a modificar os alimentos, ele começa a estragar a nutrição em detrimento do lucro. Então, o leite que a gente às vezes consome hoje, o mel que a gente às vezes consome hoje, não é o alimento mel, não é o alimento leite. Na verdade, é o produto alimentício mel, o produto alimentício leite. E sim, esses talvez não façam bem para a nossa saúde. Esses sim talvez sejam inflamatórios. Esses sim sejam talvez apenas um açúcar. O mel, por exemplo, só o fato de você esquentar ele para você poder extrair ali dentro do processo de industrialização dele para poder estar lá bonitinho no supermercado, você já mata ali as enzimas dele. Então, muitas das vezes, a maneira como a gente processa esses alimentos, quando a gente pensa só no lucro, a gente acaba estragando esses alimentos e depois esses alimentos não conseguem mais me nutrir lá no íntimo da nossa célula. Então, é por isso que eu digo, se você quer ter uma alimentação de todo modo, não só no leite e mel, você quer ter uma alimentação melhor, preze por os alimentos feitos por Deus e evite os alimentos feitos pelo homem. É lógico, hoje em dia é muito difícil. Mas então tente comer os alimentos que foram menos processados pelo homem. Ou tente comer os alimentos na sua forma mais natural possível. Porque muito provavelmente, na forma mais natural possível daquele alimento, ele vai estar mais próximo do ideal que Deus fez para nos nutrir até o íntimo da nossa célula. Então, se você quer crescer, quer ficar forte, quer melhorar sua testosterona, melhorar seu metabolismo, melhorar sua nutrição, melhorar o seu sono, consuma o alimento leite, consuma o alimento mel, ou consuma também, de um modo geral, os alimentos feitos por Deus. Se você gostou desse vídeo, considere curtir, compartilhar. Se você também não concorda com isso que eu falei, deixe aqui nos comentários. É bom a gente escutar o outro lado, porque a gente escutando o outro lado, a gente pode discutir de maneira respeitosa e amigável e os dois crescerem, os dois chegarem a um entendimento maior. Então, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários, isso me ajuda demais. Se você puder fazer isso, muito obrigado pela atenção até aqui, que Deus abençoe todos vocês de maneira poderosa, que vocês possam se beneficiar da maravilha da obra de Deus, te nutrindo com um alimento bom até o íntimo da sua célula, e que com isso você goze de mais saúde, de mais vitalidade, de mais disposição, de melhor metabolismo, de mais testosterona, de melhor otimização dos seus hormônios, e assim você tenha muito mais qualidade de vida. Que Deus abençoe todos vocês. Estamos juntos e até a próxima.